Oi, turminha! Começando mais uma aula. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números, contando com os números. Vamos lá. Contando com os números não está um pouco estranho? Ora, estranho por quê? A gente não conta com os números? Sim, contamos. Mas vocês sabiam que há centenas de anos atrás, as pessoas não usavam números para contar? Ué, como que elas faziam? Ai, vamos descobrir como que era, turminha? Vamos lá. Por que você acha que os números foram inventados? Os números, gente, eles foram criados para facilitar a nossa vida, para que a gente conseguisse contar um pouquinho melhor, para que a gente pudesse ter noção da quantidade das coisas que nós temos, ou da passagem do tempo, ou das idades. Observe a cena e troque ideia com seus colegas sobre o que está acontecendo. Então, observe essa cena que aparece aqui. A pessoa está em dúvida. O que ela tem em dúvida? Se a quantidade de milho que ela tem é suficiente para alimentar essas ovelhas. E como que ela saberia disso? Ela saberia se ela conseguisse contar. O homem, ele é um ser inteligente, então o que ele fez? Ele criou uma ferramenta para auxiliar ele a cuidar da criação, a cuidar das coisas que ele tem. Então, aqui na imagem de baixo, a gente pode ver que o homem resolveu fazer o quê? Ele resolveu contar os animaizinhos dele para ele ter noção se aquela quantidade de milho ia ser suficiente ou não para que os bichinhos dele pudessem comer. Bom, se você fosse contar um monte de ovelhas como esse personagem do quadrinho, como que você faria? Então, como que vocês acham que vocês fariam se vocês tivessem que contar um monte de ovelha? Eu acho que o jeito mais fácil, essa é a minha opinião, eu acho que eu pegaria as ovelhas e ia prendendo elas. Eu contava um pouco, prendia, aí eu trazia para dentro daquele cercado mais um pouquinho. Então, eu ia contando e prendendo as ovelhas para não confundir. Essa é a minha opinião. Bom, eu acho que cada um de vocês é super criativo, um mais que o outro. E vocês vão criar diferentes soluções. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, eu quero que vocês procurem lá no YouTube essas 3 historinhas e assistam. A história dos números, a origem dos números e a matemática fundamental de onde surgiram os números. Os números, gente, a maioria deles surgiu lá na Grécia ou no Egito Antigo. Aqui a gente tem uma tabelinha que vai nos auxiliar, tá? Então, vamos lá. Como vocês vão ver lá nos vídeos, os números surgiram a partir da necessidade do homem e eles foram evoluindo com o passar do tempo. Vamos observar essa evolução. A princípio, quando surgiram lá no século XII, olha como os números eram, tá vendo? Era mais a representação de algumas figuras. Já no século XIII, ele começou a ter uma forma mais ou menos parecida com o número. Lá no século XIV, já evoluiu ainda mais. E no século XV, ele passou a ter a forma bem parecida com os números que a gente vê hoje em dia, tá? Nossa, mas tanta gente pensou e inventou e nós ficamos só com os algarismos de 0 a 9? Bom, presta atenção, Zeca. Com eles, nós podemos escrever qualquer número. Pessoal, vamos ver o que a Cíntia falou. Vamos ver se é verdade? É verdade sim, gente. Se a gente usar os algarismos de 0 a 9, a gente vai conseguir escrever todos os outros algarismos. Eu vou dar para vocês um exemplo. Vamos lá. Deixa eu pegar meu caderninho. Se eu pegar o algarismo 1, 2,
0 e 5. O que eu faço? Eu só tenho esse número? Não. Eu posso colocar na frente o número 2, depois pôr o 1, o 0 e o 5. Eu posso começar com o 5. Eu posso colocar o 0 aqui. Eu posso pôr o 2 aqui e o 1. Então, usando os algarismos, eu posso formar muitos outros números, tá? Por isso que a gente toma por base o 0, do 0 ao 9. Do 0 ao 9, eu posso formar milhares de números. Bom, a próxima atividade que a gente vai ver é uma matéria que eu amo de paixão. Chama algarismos romanos. O que é algarismos romanos? Os romanos, gente, quando eles criaram os números e passaram a usar, esses números, eles tinham uma ilustração diferente, tá? Então, como vocês podem ver, ó, o número 1, ele é formado pela letra I maiúscula. O número 5 é o V maiúsculo. O número 10 é o X. 50 é o L. O 100 é o C. O 500 é o D. E o 1000 é o M. Usando diversas combinações, nós podemos representar todos os números. Bom, mas para que servem os números romanos? Eles são usados até hoje para enumerar capítulos de livros. O algarismo romano é usado em alguns relógios. Ele serve para mostrar a hierarquia de reis e papas. Por exemplo, Dom Pedro I, Dom João VI, Papa João XXIII, o nosso Papa atual, Papa Francisco I. Observe o quadro que aparecem os numerais romanos para fazer atividades a seguir. Bom, aqui a gente tem os símbolos básicos, tá? Então, ó, I é 1, V é 5, X é 10, L é 50, C é 100, D é 500 e M é 1000. Qual é o segredo? O segredo é, ó, se eu colocar 3 vezes a letra I, eu vou formar o algarismo 3. Se eu colocar a letra I antes do V, quer dizer que eu vou subtrair. Por quê? Porque o V não vale 5. Se eu tirar 1 da letrinha I, eu vou ter o número 4. O V com mais 3 letrinhas I vai formar o 8. Por quê? Porque o V vale 5 e cada um dos Is vale 1. Então, 5, 6, 7, 8. O I antes do 10 quer dizer que eu vou subtrair. Então, 10 tira 1 vai dar 9. Se eu colocar 3 vezes o número 10, vai dar 30. Porque 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. O L vale 50. Se eu colocar o 10 antes dele, quer dizer que eu vou tirar 10. 50 menos 10 é igual a 40. O L vale 50. Cada X vale 10. Então, eu tenho 50, 60, 70, 80. O C, ele vale 100. Se eu colocar o X antes dele, quer dizer que eu vou tirar 10, porque o X vale 10. Então, 100 menos 10 vai ficar 90. Se eu pegar 3 vezes o número 100 ou 3 vezes a letra C, eu tenho 100, 200, 300, certo? Se eu pegar o 500, que é a letra D equivale a 500, e eu subtrair 100, eu vou ficar com 400. Se eu pegar o M, que vale 1000, e colocar antes dele a letra C, eu vou subtrair 100. Então, ele vai valer 900. Mas se eu pegar o M sozinho, ele está valendo 1000. Outros exemplos. O V mais 1
É C, é 6, porque V vale 5 e o I vale 1. 5 mais 1 vai dar 6. 10 mais 1, por quê? X vale 10 e o I vale 1. 10 mais 1 é igual a 11. L vale X, L vale 50, X vale 10, 50 mais 10, 60. C vale 100, L vale 50, 100 mais 50, 150. O D vale 500, mais C, que vale 100, 500 mais 100 é igual a 600. O M vale 1000, mais o D, que vale 500, é igual a 1500. Não fiquem nervosos. Tá difícil? Tá, mas a gente consegue fazer a atividade. Fiquem calmos. Dá para fazer. Então, vamos exercitar. Essa primeira parte, essa partezinha aqui de cima, vocês não farão, tá? Pula esse pedacinho. Vamos fazer aqui, ó. Vamos completar a nossa atividade. Vamos lá, completando nossa atividade, tá? Então, prestem atenção. O número 5. Qual é o algarismo romano que representa o número 5? É o V. O número 50. Qual é o algarismo romano que representa ele? É a letra L. O 500, qual é o número romano que representa ele? É o D. E o 37, ó. 10, 20, 30, 35, 36, 37. Viram? Então, ó, 10 mais 10 mais 10, 30. 5 mais 1 mais 1, 7. 37. O 124. C, que vale 100. 1x vale 10, mais 1x vale 20. 120. E o 4? O 4 é 1 risquinho menos 5. O V vale 5, eu tiro 1, fica 4. E o 48? Eu vou pegar o 50, eu vou tirar 10, formei o 40, certo? Para eu fazer o 8, é o 5, mais 1, mais 2, mais 3. E o 17 é o X, que vale 10. Depois é o V, que vale 5, deu 15. 16, 17. Então, ó, vocês vão completar nesse espacinho usando os algarismos romanos. E a mesma coisa do outro lado, tá bom? Completando com os algarismos romanos. Gente, se surgir dúvida, é só me chamar, tá bom? Me chama que aí a gente já resolve. Virando a folha, vamos lá? Vamos completar, ó. A Kim está lendo o livro Harry Potter. Tem 34 capítulos. Amanhã ela começará a ler o 25º capítulo. No livro estará escrito como? Então, aquele número, aquele algarismo romano que representa o 25, vocês vão circular. 2. Assinale a alternativa que usa a numeração correta. O Papa João Paulo VI viajou muito pelo mundo. Eu vou usar sexto assim quando eu vou falar de Papa? Não, eu tenho que usar algarismo romano, então a A está errada. João 23 foi um dos papas mais respeitados pelos governantes, tá certo? Também não. Papa eu não coloco número, eu tenho que pôr algarismo